Olá, queridos, sejam bem-vindos à questão de número 35, é a última questão da prova da Polícia Militar, né? A questão 21 teve um probleminha, queridos, né? Mas amanhã eu vou estar refazendo ela, né? Sem problemas. Questão número 35, queridos, não é uma questão que abrange as matérias de matemática, sim uma questão que abrange as matérias de raciocínio lógico, né? É mais de posicionamento. Olha lá. 3 amigos, Pedro, José e Caio, marcaram-se de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem a um jogo. Sabes que? Aí ele vem com 3 afirmativas para mim. Pedro não foi o último a chegar. Caio chegou antes que José. Pedro chegou depois de Caio. Aí a pergunta é, nessas condições, o primeiro, segundo e terceiro a chegar foram respectivamente. Vamos lá, queridos. Vamos ler com atenção a primeira, ó. Pedro não foi o último a chegar. Se Pedro não foi o último, Pedro pode estar aqui. Ou se não, Pedro pode estar aqui. Mas aqui nunca, queridos. Vamos lá. Caio chegou antes que José. Perfeito? Então, queridos, Caio pode ter chegado aqui e José aqui. E também Caio pode ter chegado aqui e José aqui. Tá vendo, ó? Caio chegou antes que José. Caio tá antes que José neles. Perfeito? E Pedro chegou depois que Caio. Então, Pedro chegou depois que Caio, ó. Pedro, então Caio pode ser aqui e Pedro aqui. Caio pode ser aqui, queridos? Nossa, vou escrever Pedro, né? Fiz um Kekos aqui, né? Mas é Pedro. Olha só, queridos. Caio não pode chegar aqui, porque Pedro não foi o último, né? Não foi o terceiro. Então, é verdade. Caio chegou em primeiro, porque Caio chegou antes que José. Porque Pedro chegou depois que Caio, tá vendo? Pedro e José. Então, é verdade que Caio chegou em primeiro, Pedro chegou em segundo e José chegou em terceiro. Ó, vamos lá, ó. Pedro não foi o último. Perfeito. Pedro não foi. Caio chegou antes que José. Caio chegou antes que José. Caio tá antes de José. E Pedro chegou depois que Caio. Perfeito? Então a alternativa é Caio em primeiro, Pedro em segundo e José em terceiro. E a minha alternativa é